Estamos novamente aqui, tirando esse domingo aqui para estudar a Palavra de Deus. Eu sou o professor Johnny e hoje nós queremos falar da terceira pessoa da Trindade. Falamos sobre essa parte porque é importante. Existem outras denominações, outras crenças que não creem que o Espírito Santo é uma pessoa. Uns creem que o Espírito Santo é uma força ativa, outros creem que ele é só uma divisa, de que não existe nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, mas que Pai, Filho e Espírito Santo são divisas de uma única pessoa, Jesus. E assim as pessoas vão trazendo essas ideias sobre aquilo que creem. Nós aqui da Igreja Primitiva Amor ao Próximo cremos em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos na Trindade. Alguém pode perguntar, mas a Trindade a gente não encontra escrito na Bíblia. E Tertuliano foi o que, pela primeira vez, usou a expressão Trindade. E é interessante que as pessoas fazem confusão entre inventar, ou criar, ou descobrir a verdade. Claro que realmente a palavra Trindade, ela veio depois de Pai e do Espírito Santo. Como também a palavra astronomia, essa palavra astronomia veio depois dos astros. Os astros existiam antes da palavra astronomia, botânica. As plantas existiram antes dessa palavra. Então, quando nós falamos Trindade, é uma palavra técnica que veio existir depois, mas aqui já a palavra, as três pessoas da Trindade já existiam antes. Então, Tertuliano não inventou, ele descobriu a verdade, aí trouxe essa palavra técnica que nós conhecemos como Trindade. Então isso não anula que realmente existe Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo que nós entendemos é Deus. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Mas não existe três deuses. Aí está a grande confusão. Se o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, então isso aí é três deuses. Então isso é politeísmo. Não, não é politeísmo. Porque nós não cremos em três que são distintos, separados. Então a gente entra na grande explicação da unidade composta, a unidade absoluta. Se nós já entendêssemos que Pai, Filho e Espírito Santo era uma unidade absoluta, aí sim nós estávamos adorando três deuses. Mas nós não cremos que é uma unidade absoluta. Cremos em Pai, Filho e Espírito Santo como uma unidade composta. Embora os três estejam juntos, mas são um Deus. Aí como isso é possível? A mesma coisa nós poderíamos também perguntar, como é possível um homem e a mulher ser uma só carne? Porque a palavra de Deus diz que Deus fez um homem e através do matrimônio, através do casamento, eles se tornaram uma só carne. Mas nós sabemos que homem é homem e mulher é mulher. E sabemos que são duas pessoas, mas por causa do matrimônio, eles se tornam uma só carne. Então, quando olhamos para Pai, Filho e Espírito Santo, Deus une os três em um, que é Deus. Assim como o homem e a mulher é unido em um, através do matrimônio, através do casamento, não existe dois casamentos para unir Adão e Eva. Não existe dois casamentos, não existe dois matrimônios. Existe quantos matrimônios? Um matrimônio. Existe um casamento. Nós estamos casados. Nós somos uma só carne. Precisou fazer quantos casamentos para nos unir? Só um casamento, que uniu nós dois numa só carne. Então, quando nós olhamos para Pai, Filho e Espírito Santo, só
uma questão Deus, está relacionado os três nessa mesma comparação que fazemos do homem e da mulher. Então o Espírito Santo é Deus conosco, é Deus em nós e Deus por nós. É isso que o Espírito Santo vai agir. Ele vai agir conosco, naquilo que é necessário, ele vai agir em nós e vai agir por nós, naquilo que é importante para nos proteger. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, como ensinam as testemunhas de Jeová, também não é um vento, também que ensina as testemunhas de Jeová, e também não é uma pomba, embora ele veio ali em forma de pomba, mas ele não é pomba, é uma forma, um símbolo do Espírito Santo. Ele é pessoa e é Deus. E isso vai ser insistido até o final da aula, dizendo que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, porque a gente quer mostrar para os que ensinam algo contrário à palavra de Deus, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa. Aí alguém pode falar assim, mas se ele é pessoa, ele tem corpo, como eu tenho. E aí, como é que fica? Não necessariamente é necessário ter um corpo para ser uma pessoa. Quando nós falamos que o Espírito Santo tem pessoa, a gente está indo para a questão da persona, que ele tem personalidades, que ele pode sentir o que nós sentimos. É nesse sentido que o Espírito Santo é pessoa. Não necessariamente ele tem corpo. Porque o cachorro tem corpo? Tem. É uma pessoa? O porco tem corpo. Ele é uma pessoa? Então não é só porque tem corpo tem que ser pessoa, senão o porco seria uma pessoa. E porco não é pessoa. E ele não tem as personalidades do ser humano. Então, a personalidade do Espírito Santo, ele tem atributos de pessoas. Por que tem atributo de pessoa? Porque segundo Coríntios capítulo 2, versículo 11, o Espírito Santo, ele pensa. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo pensa. Você pensa? Você pensa porque você é pessoa, tem personalidade. O Espírito Santo também pensa, então ele tem personalidade de pessoa. O Espírito Santo também sente, que em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se você pode fazer o Espírito Santo sentir alguma coisa, então só uma pessoa sente. Então, o Espírito Santo é pessoa. Outra coisa também, nós falamos, prova de que nós somos pessoa, porque nós falamos. Então, em Atos capítulo 13, versículo 2, está assim, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Paulo, disse. Então, o Espírito Santo também fala. Um vento fala? Uma força ativa fala? Não fala. Então, nós podemos entender que ele também veio com essa personalidade. Também, nós decidimos como pessoas entre o certo e o errado, fazer ou não fazer? Sim, nós fazemos isso porque nós somos pessoa. O Espírito Santo também decide? Sim, o Espírito Santo também decide. Como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O mesmo Espírito reparte a cada um como lhe apraz. Ou seja, quando nós recebemos os dons do Espírito Santo, que é aqueles 9 dons, ele vai repartindo conforme aquilo que apraz, naquilo que é útil. Então, se o Espírito Santo vai repartindo, você, irmã, você vai ter o dom de revelação. Você, irmão, vai ter o dom do conhecimento. Você vai ter o dom de falar em variedade de línguas. Quem reparte isso para os crentes quando pedem isso a Deus? O Espírito Santo. E um vento consegue repartir alguma coisa? O vento consegue dar alguma coisa a alguém? Não. Então, esse ensinamento das testemunhas de Jeová, dizer que o Espírito Santo é um vento, é uma força ativa de Deus, impessoal, que não é pessoa,
é errado segundo a palavra. Nós acabamos de ler aqui que o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo decide e o Espírito Santo também faz você lembrar daquilo que Jesus ensinou. Como diz aqui em João capítulo 14, versículo 26. E ele vos ensinará todas as coisas. Tudo aquilo que Jesus ensinou aos seguidores, o Espírito Santo ensina e faz eles lembrarem tudo aquilo que Jesus ensinou. É porque o Espírito Santo, irmão, vem de Deus, né? Sim, vem de Deus. E ele é Deus. É Deus. Ele é Deus. A Testemunha de Jeová diz que ele não é Deus. Ele é apenas um vento, uma força impessoal. Eles estão errados. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes e todos três são Deus. Mas não existe três deuses. Existe uma palavra Deus que ampara todos os três. É a mesma coisa que eu havia dito antes. É a palavra casamento. Para a pessoa ser casada, ela precisa casar quantas vezes? Uma vez para ser casada. Se ela vai se casar outra vez, não, mas precisa de uma vez. Quando Deus disse para Adão e Eva, sedes uma só carne. Eles foram unidos através de quê? Do casamento, do matrimônio. Não existe dois matrimônios, não existe dois casamentos para unir uma pessoa. Existe um casamento que une aquelas duas pessoas. E isso é importante saber. Então, quando nós falamos Deus, une as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe três deuses. Só uma palavra Deus é o suficiente para nós fazer nós entender que Ele é Deus. A divindade do Espírito Santo. Nós sabemos, quando falamos de divindade, que o Espírito Santo é divino. Se ele é divino, logo ele é Deus. Então, onde é que ele é chamado de Deus na Bíblia? Ele é chamado de Deus em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Mentir ao Espírito Santo, é mentir a Deus. Vocês viram aquele caso de Ananias e Safira? Que eles falam, aí tem uma parte aqui que diz que eles mentiram a Deus. Aí depois continua a conversa, aí Pedro fala, vocês não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus. Então, que era o Espírito Santo, que na realidade eles mentiram ao Espírito Santo. E ali Pedro coloca exatamente o Espírito Santo como Deus, como se eles tivessem mentido a Deus. E na realidade todo o texto está falando que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E aí vem a identificação. Quem era aquele espírito que Ananias e Safira estavam mentindo? Estavam mentindo para Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E outra coisa também, outro texto que vocês conhecem muito bem, que é lá em Atos, capítulo 10, e tem 19 e 20, versículos 19 e 20, que Pedro, ele tem uma visão. Quem lembra desse texto? Que ele tem uma visão e ele viu, através dessa visão, um lençol e tinha vários animais ali. E uma voz disse que ele tinha que comer, matar e comer. E ele falou que ele nunca tinha colocado coisas impuras em seus lábios, nunca comeu coisa imunda. Aí aquela voz diz que ele não podia chamar imunda aquilo que Deus purificou, ok. Aí depois é recolhido aquele lençol e uma voz diz para ele que depois de aparecer uns homens que o levar ele até a casa de um homem que seria gentil, Cornélio. E esse Cornélio estava esperando porque Deus havia falado para ele e Deus também havia falado com Pedro. Disse para Pedro que estariam dois homens esperando ele e que levariam ele à casa desse Cornélio. E o texto é bem claro. O Espírito Santo começa a falar com Pedro e no final da conversa que o Espírito Santo tem com Pedro, o próprio Espírito Santo fala assim, eu vos enviei. Então o Espírito Santo fala com uma pessoa e o Espírito Santo fala, eu enviei. Uma força ativa fala eu? Um vento fala eu? Não. Para falar eu, tem que ser Deus. Então, o Espírito Santo lá, quando fala com Pedro,
é um argumento tão forte a nosso favor que mostra para qualquer testemunho de Jeová, mostra para qualquer pessoa que crê diferente do que a Bíblia diz, que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, que o Espírito Santo não é só um espírito, somente. Mas se o Espírito Santo é uma pessoa, eu vou voltar aqui novamente. Se o Espírito Santo é uma pessoa, então, para ser pessoa tem que ter corpo, né? Por que eu sou uma pessoa? Por que você é uma pessoa? Tá aí, uma pergunta para vocês. Por que vocês são pessoas? Porque temos corpo, alma e espírito. Tá, então você botou corpo, alma e espírito. Colocou a palavra corpo aí. Quem é que fala mais? Por que você é uma pessoa? A grande questão é como identificar para que a pessoa possa ser considerada uma pessoa. Você sente? Então, isso é personalidade. Então, você é uma pessoa porque você sente, você é uma pessoa porque você fala de uma maneira racional, você também lembra, você se entristece. Você tem todas essas personalidades, que chamamos no latino de personas, que fazem de você uma pessoa. Então, o Espírito Santo pensa? Ok, ele pensa. O Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala, como aqui em Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20. O Espírito Santo fala com uma pessoa e fala, eu vos enviei. Então, se o Espírito Santo fala eu, quem fala eu tem que ter personalidade. Um cachorro não fala eu. Já viu um cachorro falar eu? Um porco falar eu? Eu nunca vi isso. Então, ainda que o papagaio fale eu, mas ele não sabe o que está falando. Ele não tem esse raciocínio de saber identificar o eu que se trata como ele. Então, ele memoriza e fala. Então o Espírito Santo, ele é pessoa nesse sentido. Só que além falou uma coisa interessante. Corpo, alma e espírito. O Espírito Santo tem corpo? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo tem corpo? Corpo tem. Alma e espírito. O Espírito Santo tem corpo? Então então ele não é pessoa, então. Então, ele é o espírito. Então, ele é um espírito. Santo. Então para ser pessoa tem que ter corpo? Sim ou não? Para ser pessoa, tem. Não necessariamente. Por que não necessariamente precisa ter corpo para ser pessoa? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas não tem corpo. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Ele é pessoa porque ele tem as personalidades que nós temos. Ele sente, se entristece, ele fala, ele age, ele divide, ele faz tudo que nós fazemos segundo a nossa personalidade. Mas não porque nós temos corpo, que ele precisa também ter corpo para ser uma pessoa. Por que não é necessário um corpo? Cachorro é uma pessoa? Um porco é uma pessoa? E por que tem corpo? Ele tem corpo. Então, necessariamente não é preciso ter corpo para ser chamado pessoa. Porque o Espírito Santo, o cachorro tem corpo e não é uma pessoa. Ele não é pessoa. A gente sempre vê, assim, quando tem um filme, vê o Espírito Santo simbolizando uma pomba. É só símbolo. Sim, tá, aí tá certo. Símbolo de fogo, símbolo de vento, símbolo de qualquer outra coisa, isso são símbolos. De azeite, isso são símbolos. Não quer dizer que o Espírito Santo é azeite. Não quer dizer que o Espírito Santo é vento. Eu acredito que tem corpo, né? O Espírito, porque assim... Mas se ele tiver corpo, então ele não é. Então ele não é. Ele é Jesus, pessoa. quando ele desceu do madeiro, ele foi sepultado, ele ressuscitou com corpo ou com espírito? Ali ele ressuscitou no corpo glorificado. No corpo glorificado. Sim, mas corpo mesmo, o nosso mesmo de toque.
O Espírito Santo não. O Espírito Santo não tem corpo para ser Não, tocado. o corpo que nem nós não. Não tem. Ele é espírito. Ele é espírito. É espírito. Porque o cachorro tem corpo e ele não é pessoa. E nós estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí o que é que as pessoas querem nos desmentir? Dizer, não, o Espírito Santo não é uma pessoa, porque não tem corpo. O que é que a Testemunha de Jeová quer dizer? O Espírito Santo não é uma pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas porque tem as personalidades que nós temos. Se entristece, sente, fala e ouve. Mas não tem corpo, porque ele é espírito, mas tem as nossas personalidades. Aí disse, não, mas tem que ter corpo. Não necessariamente precisa ter corpo para ser pessoa. Que aí eu dei um exemplo para você. O porco tem corpo, mas não é uma pessoa. Então não precisa ter corpo para ser pessoa ou não ser pessoa, porque o porco tem corpo. E continua sendo um porco e não é uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele pode não ter o corpo e ele é uma pessoa por causa das personalidades que nós temos. Essa é a grande questão, para desmentir as Testemunhas de Jeová, dizendo que só é um vento, só é uma força ativa de Deus e que não faz nada próprio. E esse é um grande engano, né? Antigamente tinha os anjos, né? Sem espírito. Os anjos, eles se materializavam. Ah, sim, aí é outra coisa, situação. E aí, hoje em dia, eles podem se materializar? Aí eu nunca vi. Se alguém, claro que existe algum depoimento de alguém que falou, eu vi um anjo materializado com uma pessoa e veio e falou comigo. E o Espírito Santo alguma vez? Aí tem a forma de símbolo, que ele vem em forma de pomba, mas é espiritual, não era uma pomba, literalmente, né? Isso é, se a pessoa der lugar a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente orando quando eu era criança, o nosso pastor, ele botava nós de joelho, né? Para nós ficar de joelho, porque menino, você sabe, mexe. Ah, sim. Aí nós ficamos de joelho e ele disse assim, é para orar e pedir para Pai do céu saúde, pedir para Pai do céu pelo pai, pela mãe. E ali ele ensinou nós, né? Sim. E ali nós fomos à noite, tínhamos culto à noite da gente ir, que ele disse assim, para buscar o batismo no Espírito Santo. Sim. E aí nós de joelho, porque nós não podíamos sair dali, porque senão o menino bagunça. E nós ficamos orando ali. E Jesus me batizou no Espírito Santo, né? Ele faz então, o Espírito Santo, ele é uma busca que a gente busca e Deus responde dentro da gente. Sim, esse aqui é o ser cheio pelo Espírito Santo. Aí, isso que ele vem habitar em nós, isso não anula ele como pessoa. Ele pode fazer parte de nós, como Jesus faz parte de nós e Deus também faz parte de nós. O que Jesus falou? Que aqueles que servem a ele, o Pai, para que pudesse fazer morada naqueles que o servem. Então, Deus não está separado, ele está em nós, o Espírito Santo está em nós e Jesus também está em nós. Porque o Espírito Santo, a pessoa sendo obediente a Deus e você sendo cheio do Espírito Santo, você tem temor, tem medo de fazer o que não presta. Assim. Então, a grande questão é que ele é uma pessoa e está em nós. Quando ele fala que nós estamos cheios do Espírito Santo, isso significa que nós estamos cheios de uma coisa que não é pessoa. Então, 120 pessoas ficaram cheias de pessoas? Não, a manifestação do Espírito Santo, ele consegue encher e preencher. Então, a gente não pode pegar como Testemunha de Jeová usa assim, não. Tinha quase 120 pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios de pessoas. Então, não é literalmente dessa forma, porque Jesus falou assim, eu estou sendo derramado como água. Jesus não é pessoa, porque quando está sendo derramado como água, o apóstolo Paulo também fala, eu estou sendo derramado como um bálsamo. Também o apóstolo Paulo não é pessoa, porque está sendo derramado,
Então, pegar essas palavrinhas de figura de linguagem e querer botar como realidade não dá certo. Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, é cheia da virtude do Espírito. Isso aí tudo bem, mãe. Esse negócio de nós ser cheio do Espírito Santo. Só que o que acontece é a gente só precisa saber nessa aula se o Espírito Santo é uma pessoa mesmo que age, sendo a terceira pessoa da Trindade, ou ele não existe Trindade, porque a Testemunha de Jeová não crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, a Testemunha de Jeová só crê assim, em Jesus como um ser criado, e o Pai, que é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo lá como um vento que Deus usa, mas que não existe três pessoas. E nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus também é uma pessoa. Por quê? Todos eles têm personalidade. O Pai também sente, o Pai se entristece. E só acontece isso com quem tem personalidade. Se não tiver personalidade, não vai se entristecer, não vai sentir raiva, não vai sentir agonia, não vai raciocinar, não vai dividir. Não vai sentir amor, né? Não vai sentir amor, porque não tem personalidade. A personalidade forma o nosso caráter e conforme o nosso caráter a gente vai mostrando que realmente nós somos. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente, a mesma coisa que fala em 1 Coríntios, capítulo 2:10, é onipresente, em Salmos, número 139, versículo 7, e é eterno, em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que traz essas questões do Espírito Santo. Então, tudo que acontece em relação ao Espírito Santo também acontece também com Jesus, acontece com Deus. Cada um naquilo que é próprio de cada um. Um vem para aplicar, outro vem para regenerar, outro vem para purificar, e eles vão trabalhando em conjunto. E todos eles, nenhum quer ser melhor do que o outro. Que alguém acha que Testemunho de Jeová foi uma divisão. Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é o Deus Poderoso. Então, ele é um Deus poderoso que está abaixo do Deus Todo-Poderoso. Isso aí é politeísmo, porque aí está tendo dois deuses. No nosso caso, não. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que o Pai é Filho, o Espírito Santo digamos assim, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Mas nós não cremos em três deuses. Nós cremos em uns três, num só nome, Deus. Aí o Edivane não tinha chego, é a mesma questão quando Deus chamou Adão e Eva e disse que eles teriam uma só carne. Como é possível ser uma só carne? Se Adão era um e Eva era outro. Como é possível ser uma só carne? Através do casamento. Quantos casamentos foi necessário para que Adão e Eva se tornassem uma só carne? Quantos casamentos foi necessário? Só o nome casamento. Então, quanto é necessário a palavra Deus para unir os três em um só? Só um Deus, só. Então, por isso que é um Deus. Em três. Lembra? Interessante esse ensinamento aí que você falou aí. Sim, Que isso é a unidade composta. Assim, que a pessoa é ligada em uma só carne, né? Quando é casado, né? Sim. Para significar que Jesus é três em só um e nós somos ligados em só um também. Só em um. Então é isso que cria confusão na cabeça do mundo lá. Então, o Espírito Santo fez uma obra. Na criação, o Espírito Santo estava lá presente. Na regeneração, João 3:5 também estava. Na ressurreição também o Espírito Santo vai se fazer presente. Romanos 8:11. E quais são as obras do Espírito Santo? No mundo, o que é que o Espírito Santo pode fazer no mundo? Convencer do pecado, justiça e juízo. Essa é a tarefa do Espírito Santo. É de convencer nós do pecado e também vai fazer justiça e juízo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence do pecado. Não é doença não, porque tem um monte de crente aí dizendo que a doença é que convence o homem do pecado. Porque se o homem não adoecer, se Deus não tratar do homem, se Deus não trouxer o homem no anzol, se Deus não fizer o homem sofrer, ele nunca vai enxergar
a verdade, enquanto que a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é a doença. Mas um monte de crente foi ensinado aí que Deus vai fazer a pessoa adoecer para ele enxergar a verdade. Onde é que está isso na Bíblia? Em parte alguma. O que eu vejo na Bíblia é o Espírito Santo tocando o coração do homem, fazendo ele enxergar a verdade. Agora, se o homem sofre lá fora, é por causa da escolha que ele fez e o diabo que faz ele sofrer. Então, o diabo vai fazer uma pessoa sofrer para enxergar a verdade? A pessoa quando peca, que não se volta para Deus, ele entristece o Espírito Santo. Ah, sim. De Deus. Aí entristecer o Espírito Santo, aí prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí ele fica está doente, aquela pessoa. Sim. E Aí, vai fazer o que não presta. aí depois sofre as consequências na mão do diabo. E quem traz o sofrimento para essa pessoa? Deus ou o diabo ou o Espírito Santo? Porque se afastou de Deus. É o homem mesmo. O homem mesmo, mas através de quem? Para se afastar de Deus? Do diabo. O diabo. Então, a pessoa sai da presença de Deus, começa a fazer coisa errada por causa do próprio corpo, que é por causa do desejo dele, e o diabo faz ele sofrer. Então, tem aquele texto, não veio pelo amor, mas veio pela dor. Ok, essa frase é interessante, mas a gente tem que entender essa frase. Não veio pelo amor, ou seja, pelo amor seria o quê? Você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa diz, quero. Aí veio pelo amor, não sofreu. Mas existe essa palavra? Existe, o povo fala aí direto, mas na Bíblia não. Na Bíblia não, isso é invenção do povo, para amedrontar. Nós chamamos isso de evangelismo terror. Meu amigo, você que está aí no último banco, hoje pode ser a tua última oportunidade. Não tem crente que faz isso, pregador? Tua oportunidade, Deus te trouxe para esse lugar. Você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala, hoje não. Aí você fala assim, olha, quem sabe, se você não aceitar agora, não pode ser a tua oportunidade, você pode sair aqui dessa igreja, ou um carro vai te atropelar ali na frente, ou um ladrão vai te dar um tiro ali. Olha, pensa bem. Nós chamamos isso de evangelismo terror, que está fazendo a pessoa aceitar por medo. E o evangelho não é isso. O evangelho tem que ser tocado. Aí alguém fala, não, Johnny, mas só que a pessoa saiu, não aceitou e o carro atropelou. Por que atropelou? Porque saiu um lugar que era para ser um lugar de bênção, saiu com uma maldição pela boca de um crente. Pode ver que nós somos amaldiçoadores. Aí ele foi lá, foi atropelado, ou foi lá, pegou um tiro. Foi porque se cumpriu a profecia aqui, não se cumpriu a profecia nenhuma. Esse pregador lançou uma maldição sobre aquela pessoa que não sabia nada e acabou aceitando a maldição e saiu lá fora e morreu. Então tem crente que amaldiçoa. Cuidado, irmão, quando o crente diz assim, olha, Deus está me revelando que se você não fizer assim e nem dessa maneira, Deus vai punir o seu marido, vai botar ele numa cadeira de roda, como eu já vi essas conversinhas por aí. Deus vai matar o seu marido, Deus vai botar o seu filho na cadeia, porque se você não fizer, isso é tudo maldição do diabo. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha no íntimo da pessoa, fazendo a pessoa ser tocada por ele e se convencer. E se converter. E esse o negócio é importante. Então, quem convence o homem do pecado, vamos colocar o Espírito Santo. Vamos tirar esse negócio de doença, vamos tirar qualquer outra coisa. Se o Espírito Santo não tocar, ninguém toca. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence. Esse negócio de colocar a doença aí tendo um poder muito grande. Então, não veio pelo amor, veio pela dor. Então, se não veio pelo amor, você quer sair a Jesus? Não. Ok, então, e tinha tudo para vir de boa. Aí ele vai para o mundo e começa a sofrer. Ele sofre, depois de ter sofrido muito, ele vem pela dor. Mas quem causou a dor e o sofrimento dele lá fora? Foi Deus ou foi o diabo? Foi ele que deu lugar ao diabo. Então, é o diabo. Então, quem causa a dor lá fora é o diabo. Então, ele tinha tudo para vir pelo amor, sem sofrer. Mas como ele preferiu sofrer na mão do diabo e depois vir pela dor, quem causa a dor é o diabo. Só que Deus permite, porque a escolha dele, Deus ele respeita aquilo que o homem escolheu. Então, se o homem quer sofrer, então sofra. Depois, quando você cair na real e ver que é necessário voltar a mim,
eu estou aqui de braços abertos. É, sorte quando não tiver tempo, né? Senão aí é uma outra situação. E aí, cabe a Deus julgar se essa pessoa falecer, estando lá fora, e a gente nem pode falar que morreu sem Cristo, porque na hora da morte, só Deus sabe quem é quem. Você confessou Jesus como Sim, a gente nunca sabe. Dizem que passa quase 7 minutos até a mente apagar totalmente. Nesse tempo, o Espírito Santo pode estar trabalhando de uma forma que a gente nem entende e nem conhece. Então, para ir para o inferno, é difícil. Todo mundo pensa, não, só basta beber cachaça e morrer sem Cristo. Mas quem garante que aquela pessoa que morreu, morreu sem Cristo? E quem garante que aquele que estava dentro da igreja, todos os cultos, quando morreu também servindo a Cristo de verdade? Quem garante? Quem é que tem esse dom de saber isso? Não, irmão, ele morreu, essa irmã era do círculo de oração, faleceu hoje de manhã, ela só via que é orando, ela está salva. Quem garante? A gente só fala que está garantido pelo que a gente vê. E a gente também só fala que aquele só está perdido pelo que a gente vê. Bebeu e morreu. Então já era, você já está no inferno. Será? Ele ouviu a verdade alguma vez? Na hora da morte, o Espírito Santo não deve ter tocado no consciente, com o subconsciente dele, e lá dentro dele, sem ninguém saber, e ele ter dito, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te aceito. Eu penso assim que para uma pessoa ir realmente para o inferno tem que ser um diabo. Tem que ser uma coisa muito doida assim, de tal forma que faça com que ele perca a salvação. Porque a gente avalia a salvação só com aquilo que a gente vê. A gente quer ver a pessoa ajoelhada aqui na frente, a gente quer ver a pessoa falar, eu aceito a Jesus, mas a gente não sabe o que pode acontecer na hora da morte ali, o que está acontecendo entre o Espírito Santo e a alma daquela pessoa e o Espírito Santo daquela pessoa. Agora, se a pessoa dissesse, não tem jeito, Johnny, ainda que aquela pessoa queira se arrepender, então a pessoa está limitando o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é fraco. Nós fazíamos visita no hospital se as pessoas estavam entre a vida e a morte. Sim. Então, algumas pessoas, né? Entre a vida e a morte. Aí nós levávamos a palavra de Deus e disse, eu quero ser um crente em Jesus. Aí ficava lá a semente. Nós confessávamos, nós orávamos por aquela pessoa. Sim. Às vezes, aquela pessoa, naquele mesma hora, ainda passava para Jesus. Sim. Aí tem aqueles que disseram, não, eu não quero. Mas ouviu a palavra. Foi tocado, mas disseram, não quero. É ruim porque ele rejeitou o dono Não, da ele vida. rejeitou ali para vocês. Mas dentro do coração ele rejeitou. É o seu marido. Você acha que ele rejeita Cristo? Eu tenho plena certeza que ele não rejeita Cristo. Ele simplesmente não quer. Ele só não quer falar para nós. Ele tem um gesto dele. Mas dentro dele ele tem Cristo. Ele tem Cristo dentro. Então, esse é um tipo de pessoa que a gente quer ouvir da boca dele. Você quer Jesus? Fala. Como se a gente fosse a quarta pessoa da Trindade. A gente quer ouvir. Não, irmão Silvinho, fala, eu quero ouvir, irmão. Porque se você não falar, você não vai ser salvo. Porque eu tô aqui representando Deus. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. E eu já, olha, isso, desde quando era novo, eu nunca acreditei que a pessoa tinha que falar para mim. Quem sou eu, um comedor de arroz e feijão? Tem que falar para Deus. Então tem muitas igrejas aí que fica querendo que a pessoa fala, irmão, porque aí você está salvo, como se aquilo fosse garantia. E se a pessoa fala, sim, eu aceito Jesus, mas dentro do coração não aceitou. Então não adianta, palavras para nós de nada serve. A palavra de Deus diz assim, que pela graça de Deus, que aquilo que nós mencionar no nome do Senhor Jesus, quando vem uma pessoa, nós chegar na hora certa, no momento certo, levar a palavra de Deus para a pessoa confessar Jesus como Salvador, a palavra de Deus, o nome dele é escrito no livro da vida, né? Mas feliz daquela pessoa que confessa, né? E o índio que está lá dentro do mato, que nunca viu falar de Jesus, sem nós morrer? Não sabemos aquelas outras pessoas que... Sim. Né? É por isso que a salvação é um mistério muito grande. Só um Deus mistério. sabe, na hora que a pessoa parte, o que vai acontecer. O que a Bíblia fala em relação à morte? É certo que se morra uma só vez, e daí segue seu juízo.
Só isso. Não, Eu achei muito bonita essa parte aí. Já passou o tempo de nós de nós ficarmos julgando pelo que a gente viu a pessoa fazer e não conhecer a pessoa por dentro. A gente tá na igreja, orou, fez parte de oração, morreu, tá com Deus. Tava lá fora, desviado, morreu, tá no inferno. Essa é a nossa avaliação, porque não estava aqui dentro da igreja, porque não era mais membro. Aí a gente faz uma limitação para a salvação, mas a salvação é muito mais do que isso. Então, a operação do Espírito Santo na salvação ele regenera, ele também sela, ele batiza no corpo de Cristo. Então, todas as vezes que nós aceitamos a Cristo, automaticamente nós somos selados. E esse selo dá uma indicação de que agora você tem um proprietário. Só que, às vezes, você sai. E isso anula daquele que era dono de você não ser mais. Isso é uma questão de se pensar. Porque é interessante como a gente limita o selo de Deus na vida das pessoas, porque a pessoa, digamos, a igreja primitiva, amor próximo é a igreja onde nós fazemos parte, aqui da denominação. A pessoa diz assim, irmão, eu não quero mais fazer parte aqui desse ministério. E vai embora. E ele não quer fazer parte de nenhum outro ministério. O selo vai ser anulado na vida dele quando o Espírito Santo o selou? Não. Esse negócio de que a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja é pessoas, não é placa de igreja. No tempo do apóstolo Paulo existia a igreja lá em Jerusalém. Você já viu falar nas 7 igrejas do Apocalipse que Filadélfia é a igreja que mais se destacava no amor? Cadê a Filadélfia? Onde é que está essa igreja? Como local de culto. Não existe mais. A igreja é lá em Jerusalém, onde o apóstolo Paulo ia lá, que tinha uns irmãos que faziam esse concílio. Cadê a igreja de Jerusalém também? Não existe mais. Existe o quê? As igrejas, pessoas que saíram andando e divulgando a verdade pelo mundo. Essa igreja aqui um dia pode fechar como placa de igreja, mas vocês que estão aqui dentro, vocês vão continuar a existir e levando a palavra do Senhor. Então essa igreja, pessoas, essa nunca acaba. É essa que a porta do inferno não prevalece. Só que a pessoa confunde a placa da igreja. Ah, irmão, fechou ali a igreja. Não, fechou um local. Nós, servos de Deus, continuamos o mesmo e servindo a Deus. Então o Espírito Santo sela, como em Atos capítulo 3, versículo 5. E também o Espírito Santo também age na vida do crente. Tem que essa palavra crente para nós. Irmão, eu fico triste se eu não vim para a igreja assim. Ah, sim, não. É porque a irmã tem. Escola, se eu não vim para a igreja assim, ouvir a palavra. Eu assisti, eu fico triste. Sim, sim. Então, no crente, o Espírito Santo habita em nós. Habitar é bem interessante. O Espírito Santo também nos enche. O Espírito Santo também nos dá o dom e produz fruto. Pode ver que ele dá dom e produz fruto. Agora, uma coisa eu vou perguntar para vocês. Tem frutos do Espírito ou fruto do Espírito? Qual é a pronúncia correta? Eu vejo muito pregador que chega aqui na nossa igreja falando, irmãos, vocês precisam ter os frutos no plural do Espírito. Fruto do Espírito, singular. Por que no singular? Por que falar no plural é errado? Por que é errado? Por que você não pode falar assim, irmãos, tenham os frutos do Espírito? Por que está errado isso? São 9 dons, mas é 9 dons, né? Sim, 9 dons. Então, são 9. Então, não pode dizer singular, e quer dizer plural, né? Porque são 9, né? Dons. É uma boa pergunta. Então, por que é errado? Eu estava perguntando que a irmã estava ali falando assim, não tem frutos do Espírito ou é fruto do Espírito? Qual é o certo? Pronunciar. Porque sabe que o
o que fala em relação ao Espírito, ao fruto do Espírito, são 9. Que é paz, amor, longanimidade, todos aqueles 9 dons. Dons lá. Não, 9 gomos que eu chamo. Então, o certo é falar frutos do Espírito ou fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Não frutos, né? Frutos está errado. Não sei. Então eu vou falar para vocês. É incorreto falar frutos do Espírito Santo. Não são 9 frutos. É um fruto com 9 gomos. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês abriram uma laranja? Já. Não tem vários gomos? Uhum. Assim é o fruto do Espírito. A laranja é um fruto, digamos aqui é um fruto, mas quando você abre, essa laranja tem 9 gomos. Então, o fruto do Espírito é só um. Mas só que dentro desse fruto do Espírito tem 9 divisões. Não é 9 frutos. 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas, 5 laranjas, 6 laranjas, 7 laranjas, 8 laranjas, 9 laranjas. Não é 9 laranjas, não é 9 abacate, não é 9 bananas, não. Um só fruto tem as 9 qualidades dentro dele, que são as 9 qualidades. Então, o certo é falar fruto do Espírito, não frutos. Não é 9 frutos, só é um fruto, que dentro desse fruto tem 9 gomos, que vai dizer para você como nós deveremos ser. Então, quando nós olhamos lá os frutos do Espírito, é sempre caráter. É preferível, claro que os dois são importantes, ter o fruto do Espírito, porque é de você para Deus. Quando você tem um fruto do Espírito, você tem essa comunhão com Deus e com o seu próximo. O fruto do Espírito faz isso com você. Já o dom é diferente. O dom é capacidade. Deus vai te dar capacidade para algumas coisas. Então é de Deus para você. Pela misericórdia que Ele tem, Ele te dá um dom. Para que você tenha a capacidade de exercer e fazer isso acontecer dentro da igreja. Então, fruto é de você para Deus. Dom é de Deus para você. Para dizer que é diferente. Então, quando você tem muito fruto do Espírito e não tem os dons, você fica um crente meio secão, meio carnal. E aí, quando você só tem os dons e você não tem o fruto do Espírito, você fica meio que formal e acha que os dons justificam. E aí você sabe que os que vão mais se perder são os que têm o dom e não têm o fruto. Eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu fiz muitos milagres no teu nome. Isso era a pessoa que tinha dom, mas não tinha o fruto do Espírito. Então é bom ter as duas coisas. O fruto do Espírito é firmeza, né? Sim, é firmeza, é tudo aquilo que está relacionado aos 9, que você precisa ter dentro de você. Vem a morte, vem a tempestade. Vem tudo vem e a pessoa... Mas ele não sai do fruto. A pessoa consegue se manter, né? Então, ele não sai. Então, a diferença de dom para fruto é isso. Fruto, você já sabe, né? É de você para Deus. Uhum. E dom é de Deus para você. Ele dá por misericórdia. Você pede e Ele dá. E o fruto não, você tem que produzir em você. Através das experiências da vida que você vive. Naquele dom faz que você fique firme. Sim, né? Sim. Aquele dom ajuda bastante. Mas o fruto é bem interessante ter. Na igreja, o Espírito Santo nos guia, ele revela, ele constitui líderes e intercede. Então, o que acontece? O Espírito Santo ele vem aplicando as coisas na nossa vida. O Espírito Santo vai usando os dons na nossa vida. Então, o que acontece? O pai vai planejar, o filho vai executar, mas quem vai aplicar na nossa vida é o Espírito Santo. Para te ver que existe uma ordem de Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto o pai planejou, o filho executou e o Espírito Santo aplica. Tudo isso. A gente fala nisso na nossa limitação de crer. Claro que todos eles podem planejar, tanto Pai, Filho e Espírito Santo, como eles podem executar todos os três e aplicar todos os três. Mas como a gente quer uma ordem para o nosso entendimento, aí a gente divide. Que o Pai planeja,
o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Como nós pedimos, o Espírito Santo está conosco. Revela, né, também. Sim, sim. Aí o que acontece? Não era assim. No primeiro século, todo mundo aceitava o Espírito Santo como um ser divino. Só que com o passar do tempo foi aparecendo pessoas dizendo que o Espírito Santo era só uma força ativa e que não era o que todo mundo dizia. Então foi necessário abrir alguns concílios. De 325, que foi o concílio para dizer se Jesus era Deus ou não, que Constantino foi um dos que estava ali dirigindo isso. E aqui nesse concílio de Constantinopla, em 381 d.C., fizeram esse concílio, essa reunião, para decidir se o Espírito Santo seria uma pessoa ou não, ou seria a pessoa da Trindade ou não. Aí criaram um credo. O que é credo? Credo vem de que creio. Ou seja, quando você recebe um credo, você está dizendo assim, eu creio no que está escrito aí. Então, em Constantinopla, o credo foi o seguinte. Olha o que diz lá no credo de Constantinopla de 381. É no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Isso é o credo, trazendo o Espírito Santo no mesmo nível do Pai e do Filho, e que da mesma maneira como o Pai e o Filho é glorificado, o Espírito Santo também é glorificado e é adorado. Então, quando fala que o Espírito Santo é Senhor, isso dá a força de personalidade, que só quem tem personalidade pode ser chamado de Senhor. E também divindade, ele vai ser adorado e glorificado. E aí traz o Espírito Santo como divino. E aí encaixa ele na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós cremos. Aí teve um concílio de Toledo, né, que é 589, que também trazia essa questão de que o Espírito Santo estava na mesma substância e que tinha o mesmo poder daquilo que hoje nós aceitamos. Então, quem nega o Espírito Santo? Testemunho de Jeová nega o Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que é os mormons, também nega o Espírito Santo como uma pessoa, que eles falam lá que é o terceiro membro, mas que não é uma pessoa como se deveria. Os cristadelfianos, esse não é muito conhecido, mas também nega o Espírito Santo. Temos unicistas que negam o Espírito Santo, mas também não aceitam Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas separadas. Eles dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são divisas de Jesus, que Jesus é Deus, que é o Pai, que Jesus é o Espírito Santo e que Jesus é o próprio Filho. E que não existe um Pai e nem existe o Espírito Santo. Existe só um, que é Jesus. A Voz da Verdade crê nisso. Voz da Verdade, que a gente canta aqui na igreja, eles creem que só existe uma pessoa, Jesus. Que esse mesmo Jesus é o Deus do Antigo Testamento. E que esse mesmo Jesus é o Pai. E que esse mesmo Jesus é o Espírito Santo. Que esse mesmo Jesus é Ele mesmo. Aí não dá para aceitar isso, porque na oração, lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal que Jesus faz, ele está falando com o Pai. Ele está falando com ele mesmo? Jesus é algum maluco? Não. Então, Jesus é separado do Pai. E a Bíblia fala que aquele que nega o Filho, nega o Pai, esse tem o espírito do anticristo. Então, embora a gente admire muito o hino da Voz da Verdade, eles creem nisso. Então, é contrário. É como eu disse para quem vê a mim, que vê a mim, vê o Pai também. Quem vê a mim, vê o Pai também. Vê o Pai. Então, esse sentido aí é de que é o mesmo mistério, a mesma substância, o mesmo poder que vê a mim, da maneira como ele vê, porque como é que a Bíblia fala? Que Jesus é a representação visível do Pai. Como que o Pai é espírito, Jesus é a representação porque ele adquiriu uma outra natureza que é a nossa, que é a natureza de carne. É por esse motivo que algumas coisas na carne ele não sabia, como diz aquele texto, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas só o Pai. Por que Jesus não sabia? Porque ele, naquela forma humana,
ele não saberia realmente, porque estava ali representando o homem, e o homem, sendo homem, não sabe o dia nem a hora que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar. Mas Jesus agora lá no céu, com certeza, claro que ele sabe. A igreja que nega o Espírito Santo de Deus, a pessoa compreende, ele só fica lá se quiser. Então, mas Testemunho de Jeová tem uma galera lá. Né? Testemunho de Jeová é umas que são mais fortes que você. Então, o que acontece? Sem o Espírito Santo, não tem vida. Porque nascer de novo é obra dele. Que em João capítulo 3, versículo 5, quem faz o homem nascer de novo é o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não tem nascimento. Sem o Espírito Santo não tem poder também. Quem quer ter poder e não tem Espírito Santo não pode ter poder. Não por força, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Sem Espírito Santo não tem santidade. O fruto dele é o caráter de Cristo em nós. Gálatas 5:22. Então, essa é uma questão que a gente tem que entender, que o Espírito Santo é importante para nós. Aí vem aqui uma reflexão rápida. Se o Espírito Santo é pessoa, como você tem tratado ele essa semana? Aí, esse é um caso entre eu e você, como é que a gente trata o Espírito Santo, como é que a gente entende isso e como é que a gente se envolve nisso, né? Isso é importante. Então, a gente vai finalizar aqui essa aula falando assim. Eu falei para vocês o quê? Sobre o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Então, quando você tem dom, é o que você faz. Então a gente percebe, se a pessoa profetiza, então é o que ela faz. Se a pessoa interpreta línguas, é o que ela faz. O dom é o que você faz. Então eu conheço muitas pessoas aqui pelo dom que ela tem. Isso é o que ela faz. Mas o fruto do Espírito Santo é pelo que você é. Olha a diferença. Dom é pelo que você faz e fruto é pelo que você é. Se você é de Deus, você é. Se você não é, não é. Essa é a grande questão. Existiam dois pensadores lá gregos que diziam Heráclito e Parmênides. O que é Heráclito dizia? Heráclito dizia ser ou não ser. Ou seja, o que ele queria dizer, Heráclito? Que toda pessoa que é mal tem um pouquinho de bondade. E toda pessoa que é muito boa tem um pouquinho de maldade. Sabe aquele símbolo que é um círculo e tem a parte escura e tem a parte clara, que tem um pontinho que é Yang Yong, que parece um símbolo japonês que tem uma parte branca, uma parte escura. Então que tem o formato da água, né? Formato da água, assim, uma gota de água. Uma parte branca, uma parte escura. Aí tem muito no símbolo do Brucelin. Aí tem uma bolinha branca aqui no meio da preta, e na meio da preta também tem uma bolinha branquinha, que é onde tem um preto, que é um mal, tem um branquinho, que é um pouquinho de bondade. Onde tem tudo branco, que é bondade, tem um pretinho lá que tem um pouco de maldade. Então Heráclito dizia que assim como você é bom, você tem um pouco de maldade. E se você for muito bondoso, você tem um pouco de maldade. Esse é Heráclito. Parmênides dizia não. Como eu falei para você, Heráclito dizia ser ou não ser. Heráclito da Parmênides ensinava diferente. Parmênides dizia o seguinte: ser e não ser. Mudou. Ser e. O teu e não ser. O outro lá é ser ou não ser. Parmênides diz assim, ser e não ser. Ou seja, Parmênides diz assim, ou você é ou você não é. Se você é bom, você é bom. Se você é mal, você é mal. Não existe negócio de mal com um pouquinho de bondade. Né? Ou qualquer outra coisa parecida. Um crente, mas um pouquinho de mundo. Ou muito mundo, um pouquinho de crente. Ou você é uma coisa ou você não é. Então nós seguimos o pensamento de Parmênides, que também o apóstolo Paulo também citava algumas frases dele. Então aceitamos o seguinte, ou você é ou você não é.
porque Deus não tem meio termo. Então, por esse motivo que o dom nunca vai dizer quem você é. O dom só vai dizer o que você faz. E dependendo do seu caráter, da sua estrutura, os dons só vai servir para você se exibir. Ai, irmão, eu tenho um dom de revelação, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de visão. E fica, quando você vê crente fazendo isso, é simplesmente para trazer o ego para si. Eu estava ouvindo, né? Ouvi falando que o nosso caráter se revela quando estamos longe da pessoa que nós falamos bem e tal. Mas, sim, tem a ver. Longe dela, aí a gente vai se revelar quem somos. Porque o nosso caráter, ele só é revelado né? no invisível. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus. O caráter nunca é para ser visto. Aí Deus, ele conhece, lógico, ele nos conhece, mas aí que tá, né? Que naquele momento, na ausência da pessoa, a gente se revela quem somos. Sim, o nosso caráter sempre é revelado quem realmente nós somos. É por isso que quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente se revela quem a gente é realmente. O fruto do Espírito Santo é. Diferente de dom. Não se engane com o dom. Siga irmão aqui profetizando, fazendo reteté, é bom. Falando em línguas, eu não me iludo com isso. Porque é o que ele faz. Mas o que ele é, só através do fruto do Espírito. Então, esse negócio do caráter é importante, porque a pessoa só mostra quem ela é quando ninguém está vendo. Tem até na mitologia grega um tipo de personagem que ele tinha um anel invisível. E ele conseguiu esse anel invisível, ele colocou no dedo e ninguém mais via ele, porque ele ficava invisível. Aí ele foi, matou o rei, fez algumas coisas erradas, porque ninguém podia ver ele. Aí eu pergunto para você, agora, nessa escola dominical, se você tivesse esse anel invisível agora, irmão Edgar, e pudesse colocar no dedo, o que você faria? Eu não quero anel invisível. O que você faria? Uns, com certeza, iria lá no banco e pegaria a quantia de dinheiro que quisesse para se manter. Outros poderiam até estar desejando alguma mulher e entrar na casa dela lá na hora que ela estivesse mudando roupa, tomando banho. Outros, a fim de comprar uma casa muito bonita, ia chegar lá, ia ficar assombrando aquele pessoal, derrubando as coisas no chão, e chegar lá, depois tira o anel e chega lá, melhor você vender essa casa para mim, porque ela é meio assombrada, não vai continuar quebrando as coisas. Aí não quer quebrar, você coloca o anel invisível, vai lá e começa a derrubar a televisão, quebra tudo. Aí o cara fica desesperado, vende aquela casa a preço de banana para você. Porque a gente só mostra quem nós somos quando ninguém está vendo. Mas se você ficar invisível, você tiver a oportunidade de ninguém ver quem é você realmente, aí eu acredito que muita gente vai fazer muita bobagem com esse anel invisível no dedo. Então é por isso que eu digo que quando ter o Espírito Santo que mostra quem você é muito mais importante do que ter dom. É bom ter dom? É bom ter os dons. Mas é bom ter esse fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito... O dom de Deus é o zelo. A pessoa, se estiver usando de Deus, ter o zelo por Ele, como bem, sem orgulho, com amor a Deus, então você está cheio do Espírito. Sim. Então, o fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz, quais são os frutos do Espírito? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Aí, os dons do Espírito. Os dons do Espírito também se encontram lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 até o versículo 11, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. 9 dons lá no fruto do Espírito e 9 dons aqui também.
Então, você vê que 9 lá, 9 aqui. Já a obra da carne é 15. Você vê que tem mais obra da carne do que o que a Bíblia tem a oferecer em relação a dom. Então, o dom, Deus vai dando conforme aquilo que é útil para a igreja. Então, todos vão ter dom de visão? Todos vão interpretar línguas? Não. O apóstolo Paulo fala que não. O apóstolo fala que o Espírito Santo fala assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 11. Reparta a cada um que nem todo mundo tem todos. Então, automaticamente, o que nós podemos perceber que o dom é sempre para fora. Você profetiza, alguém vai ser edificado. Você fala em línguas, você se edifica, aquele que ouve e interpreta, edifica a igreja. Então, sempre é para fora. E o dom é sempre para dentro. O dom, que é o fruto do Espírito, sempre é para dentro. E isso aí faz com que a gente comece a entender. E o mais importante que eu queria que você entendesse é isso. Nunca fale frutos do Espírito. Fale sempre fruto do Espírito, porque é isso que faz a gente ir para frente. Então, enquanto que fruto do Espírito é o seu caráter, você mostra quem você é mesmo. Independente do anel invisível no dedo, você tem que mostrar o que você é na frente da pessoa e fora da ausência da pessoa. Porque tem pessoa que mostra quem uma pessoa quando está na sua frente e depois por trás mostra outra pessoa. Esse é o tal do anel invisível, que a pessoa nunca quer mostrar a sua verdadeira identidade. Aí a verdadeira identidade depois é revelada porque nada fica coberto. E a pessoa vai caminhando. Então a aula foi essa. Tem outras coisas que eu poderia falar aqui, mas já chegamos já a 10h56. Está quase 11 horas. E a conclusão da aula é a seguinte. Que se você quiser ser um cristão fiel a Deus... E que se você quiser que o Espírito Santo opere na vida de alguém que você ame, peça ao Espírito Santo que faça isso. Jamais vá pelo aquele conselho que eu já vi aí fora, de pessoas que se dizem ter o dom de profecia e chegar assim, irmã, não peça mais, não ore mais por tal fulano, porque agora é eu que vou tratar com ele. Eu não entendo onde essas pessoas tiraram. Não tem nenhuma parte na Bíblia uma questão se tratando disso. Ou então a irmã está na frente a irmã está na frente de algum trabalho aqui na igreja. E ela se sentiu sobrecarregada e ela quer passar a liderança, digamos, na frente do ciclo de oração, ela quer passar a liderança para outra irmã e ela quer só louvar. Aí chega uma irmã, se você entregar o trabalho, Deus vai pesar a mão na irmã. Deus vai tocar nos seus. Você tem filhos? Prepara a sepultura. Tem marido? Tem. Deus vai fazer ele adoecer. Isso não é de Deus, irmão. Isso é carne pura. Isso para não falar que é diabo, porque às vezes tem dedinho do capeta aí. Isso é maldição. E se a pessoa não tiver conhecimento da palavra, a pessoa vai acabar dizendo sim, amém, confirmando aquela maldição. O que é que diz a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3? A profecia exorta, consola e edifica. 3 só. Não é fácil esquecer. Exorta, consola e edifica. Profecia é isso que faz. Profecia não fica ameaçando ninguém, a profecia não fica amaldiçoando ninguém. E a profecia sempre é para consolar, exortar e consolar. Não é para fazer a pessoa entrar na situação de medo, de ameaça. E se a pessoa aceitar isso, acontece. Mas porque a profecia se cumpriu? Não. Por causa da maldição. Vou finalizar aqui. Conheci uma história contada que uma macumbeira chegou para um rapaz e falou: olha, quando você fizer 50 anos, você vai morrer. A macumbeira falou para o rapaz. Quando ele fez 50 anos, ele morreu. E aí, o que vocês me dizem? Ela sabia o futuro? Vamos lá, vamos fechar a aula aqui. Não sabia, mas ele aceitou as palavras de maldição. Ele aceitou e por que morreu?
Porque ele creu. Sim, ele creu. E por que aconteceu na data exata do que ela tinha dito, 50 anos? Por quê? Ela sabia que ele ia morrer com 50? O povo que indígena, não sei. Mas Não. que aquele povo, macumbeiro, tem um espírito de adivinhação. Mas ela acertou. Agora isso aí que aconteceu com ele, não sei. Então, mas eu vou explicar por que aconteceu. Primeiramente, a macumbeira não sabia de nada. Nem o próprio diabo sabia de nada. De nada. Só que quando ela fala, você vai morrer, a maldição está lançada. O rapaz aceita a maldição dizendo sim. Agora, os 50 anos que ele ia morrer, como ele já aceitou a maldição e ele não quis nada com Deus nesse período de tempo, o diabo foi trabalhando para que acontecesse naquela data exata. Como ele já aceitou e o diabo estava trabalhando, então deu com que o diabo fizesse e tivesse permissão para isso e fez com que ele morresse. Então o diabo não sabia que ele ia morrer, mas por causa do trabalhar do diabo e fazendo com que ele viesse se destruir a si próprio e chegasse no limite da idade, e claro que sobre todas as coisas, de acordo com o que a gente aceita para saber, Deus permite. Então esse jovem morreu com 50 anos, não porque a mulher acertou, mas porque o diabo foi trabalhando para que aquela data acontecesse. E aconteceu. E o diabo foi vitorioso porque ele fez com que aquilo acontecesse. E aí quem vê aqui de fora acha que ela acertou a data. Não. Ela só jogou a data como o diabo mandou ela falar. Mas quem foi trabalhando para aquilo acontecer foi o diabo. Diferente de Deus. Quando Deus fala que daqui a 50 anos vai acontecer uma coisa, já está decretado que vai acontecer. Deus não fica trabalhando para aquilo acontecer. Não, aquilo vai acontecer. Porque Deus tem, ele tem um conhecimento do passado, do presente e futuro diante dele. E o diabo não sabe disso. Então, quando o diabo fala que uma coisa vai acontecer, então a gente tem que orar, tem que pedir a Deus para Deus quebrar e proteger aquela pessoa para aquilo não acontecer. Porque senão ele vai trabalhando, colocando as coisas para acontecer e aí a pessoa morre na data que ele quer. E aí esse rapaz morreu com 50 anos primeiro porque ele creu no que a macumbeira falou, segundo porque ele não quis nada com Deus, nada com o Espírito Santo, foi seguindo a vontade do diabo e o diabo foi conduzindo ele até o buraco. Quando deu 50 anos, o diabo agora cai dentro. Porque ele foi andando a direção do buraco. E o diabo sabia onde estava o buraco. Mas ele podia desviar se ele aceitasse a Cristo e aquela espada macumbeira seria desfeita. Mas por causa de uma aceitação, então é por isso que eu digo, tenha cuidado. Tenha cuidado aqui na igreja, que esses profetas que ficam lançando maldição, dizendo que vai acabar tudo na sua vida, porque se você não fizer isso, se você não obedecer aquela tal coisa, venha isso, seu filho vai adoecer e tudo. Repreenda em nome de Jesus. Ainda que o seu filho esteja desviado e alguém falar assim, olha, ele vai pagar por você. Mentira. A Bíblia fala que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. Se o filho peca, ele paga pelo pecado dele. Se o pai peca, ele também paga pelo pecado dele. Agora, esse negocinho aí, irmão, Deus está me revelando aqui que você está fazendo alguma coisa que está me desagradando. Aí joga para o seu filho que vai pagar o preço. Porque eu já passei por uma experiência dessa muito chata, que eu tinha 7 anos de idade, o irmão chegou e disse que o meu irmão ia sofrer por causa de mim, que não queria nada com Deus. Eu tinha 7 anos de idade. Como ninguém sabia de bosta nenhuma e eu também não sabia de nada, essa é a verdade, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu vi, estava lá, o Moisés lá magrinho, morrendo. Poxa, eu pensando, poxa, será que é culpa minha mesmo? Tem nada a ver, eu só quero brincar, eu só quero ir para a rua brincar, eu não uso droga, eu não fumo cigarro, eu não bebo cachaça, eu não faço coisa de errado.
Só que aí alguém deve ter aceitado a maldição lá e ele passou por aquela experiência desagradável. Mas só que hoje eu estou aqui para desmentir todos esses profetas, que eu tenho até um livro lá, Profetas Assassinos, que só serve para prejudicar a obra do Senhor. Eu vou passar aqui a... Irmão, sabe o que Jesus fez? Ele estava lá na Tailândia e eu vivia assim, doente, mas doente trabalhando. Aí meu esposo me levava lá num homem que ele fazia remédio, né? Sim. Aí ele foi e disse assim, eu não posso fazer nada por ela, porque ela tem um espírito de luz. Ah, que bom, né? Aí, que remédio eu acho que estava bem... Remédio por remédio... É porque aquele remédio já estava oferecido, na realidade. Eva, porra, Eva, Deus criou todas as coisas, agora se oferece, aí já tem um outro simbolismo por isso. Graças a Deus que eles não fizeram nada. Graças a Deus, mais um estudo, finalizamos nesta manhã, recebeu de Deus, né? Graças a Deus que o Espírito Santo intercede, né? Nas nossas fraquezas, intercede, e nós oramos, quando sabemos orar, em hora, no gemido e inexprimível. Tudo que o João falou, o Espírito Santo faz em nossa vida, né? Graças a Deus. Hoje nós temos, você está convidado hoje, nós temos um culto da família hoje. Às 19 horas, temos um culto, convidamos vocês. E quero falar com os irmãos que eu sei que Deus, né, orando assim, não tem nada a ver, né? Não temos missionário, não pagamos missionário aqui para lugar. Mas tem assim, todo primeiro domingo do mês,